Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, espero que seja tudo ótimo com a família de vocês, com as pessoas com que vocês amam, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, língua portuguesa, pontuação 2, tá? Lembrem que na última aula nós falamos sobre a importância, sobre o emprego do ponto, 2 pontos e o emprego da vírgula, tá bom? Antes de nós entrarmos no nosso assunto, você ainda não ganhou um livro? Olha só, eu recebi uma doação dos escritores Benedito Lima e Amparo de Carvalho. Está faltando você ganhar um dos livros, tá? São poemas, tem de contos e tem também de crônica. Então, após essa aula, entre em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram, tá bom? E você vai ganhar um desses livros maravilhosos. Vamos para a nossa aula? Vamos lá? Bom, só recapitulando o que nós vimos na aula anterior, tá? A importância do emprego de uma vírgula, por exemplo. Olha essa frase, ter 2 namorados, não, é errado. A vírgula aqui, ela tem uma intenção muito forte, tá? Se essa vírgula não existisse, a leitura seria corrida, seria direta, não haveria uma pausa. Portanto, o sentido também da frase mudaria. Seria, se não tivesse a vírgula, ter 2 namorados não é errado, percebe? No entanto, a vírgula foi aplicada, fica ter 2 namorados não, é errado, percebe? Então, há uma modificação de situação, uma modificação de intenção e do significado da frase com a aplicação ou com a ausência de uma pontuação, no caso aqui da vírgula, tá bom? Outra frase, na verdade, esse quadrinho aqui, não é? O ladrão pegou a bolsa, né, roubou a garota aqui e ela gritou, ajuda um ladrão. Olha como ela falou, ajuda um ladrão. Ela não disse ajuda um ladrão, ela falou ajuda um ladrão. Foi isso que ela disse, ela pediu uma ajuda para o ladrão. Por quê? Não aplicou a vírgula aqui, ó. Merecia no finalzinho aqui uma exclamação, um ponto final, enfim. Aí ela viu o carro da polícia, né, chegando, ela, ufa, que bom, o ladrão correu para o carro da polícia. Por que você não está prendendo ele? O tá, uma marca da oralidade, né, é o está, mas ela tudo bem. Não está prendendo ele? O policial responde no último quadrinho, esqueceu a vírgula, tá? Então, uma vírgula depois de ajuda faz toda a diferença. Ajuda um ladrão. Ou seja, ela está pedindo socorro porque tem um ladrão atacando ela. Mas do jeito como ela falou, ajuda um ladrão, ela está pedindo ajuda para o ladrão. Para alguém prestar um socorro, um auxílio para o ladrão. E foi isso que o policial fez, deu uma carona para ele. Tá bom? Então, olha a importância da pontuação. Bem, essa empresa, né, ela trabalha construtora, fazendo casas, prédios, imóveis, e ela fez um outdoor. Até eliminei essa empresa, o nome dela. Gente, aqui tem vários erros de português. Olha a frase, você sonha, nós construímos apartamentos, vírgula, moradias, vírgula, lojas, reticência. Ok, aqui embaixo, todo direitinho, né? Está enumerando, olha. Então, coloco vírgula, reticência quer dizer que tem mais coisas que eles fazem. No entanto, nesta frase, na parte dessa frase aqui em cima, tem vários erros. Eu tenho um erro de ortografia, o você não é com C, cedilha. Eu tenho problema de acentuação, construímos é acentuado, nós temos um hiato aqui, ó, já falamos sobre esse assunto, e também nós temos um erro de pontuação, porque a frase seria, você sonha, vírgula, nós construímos, ou você sonha, ponto e vírgula, poderia ser também, nós construímos. Ocorre que aqui há uma pausa. Então, nessa pequena estrutura aqui, você tem erro de ortografia, de pontuação e de acentuação. Olha que coisa! A gente espera, né, que eles construam bem as coisas, né? Que haja dentro do banheiro as tubulações tudo corretinho, porque se depender da gramática deles, realmente é muito difícil. Isso é só para demonstrar para vocês a importância de se fazer uma boa pontuação. Quando o professor pega uma prova sua, uma redação sua, ele vai observar esses detalhes. Às vezes você quer falar uma coisa, mas a ausência ou a presença de uma pontuação ali vai dar um outro significado, bem diferente daquilo que você queria dizer, tá certo?
Então, isso é importante. Bom, ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula, né? Ele é uma pausa mais longa do que a vírgula, mas menor do que o ponto, certo? Então ela serve, gente, para separar orações dentro de uma mesma frase. A frase é um todo de sentido completo. Pode ser só uma palavra. Às vezes, de repente, você passa numa rua, alguém está só gritando fogo. Se essa palavra fogo, mas pela expressão que ela empregou aquela palavra, todo mundo entende que ali é uma ocorrência de perigo. Entendemos aquele enunciado, portanto é uma frase. Mas a frase também pode ser longa, como é o caso aqui. Ó. Os empregados que ganham pouco reclamam, os patrões que não lucram reclamam igualmente. Ponto. Ou seja, eu tenho uma frase maior e dentro dessa frase maior eu decidi separar as orações. As orações elas são marcadas por verbos, onde há verbo há uma oração. E a frase ela é composta de orações, às vezes de uma oração, chamada oração absoluta, ou mais de uma oração, sem nenhum problema. É o caso aqui, ó, tem várias orações dentro dessa frase. Aí eu tenho, ó, os empregados reclamam. Olha, os empregados reclamam. Eu coloquei uma frase dentro desta frase, uma oração dentro dessa oração. Os empregados que ganham pouco é uma outra oração. Reclamam. Ok, finalizei esta oração, ponto e vírgula. E continuo. Os patrões reclamam igualmente. Dentro desta outra oração, coloquei uma outra oração. Que não lucram, reclamam igualmente. Tá? Mas o fato é que eu separei essa oração primeiro aqui. Ó, os empregados reclamam, ponto e vírgula. Os patrões reclamam igualmente. Tudo bem? Então, o ponto e vírgula serve para separar dentro de uma frase orações. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Aqui é uma oração, isso aqui é o verbo celebrou, tá? Ponto e vírgula. Não gosta do frio, daqui o verbo que marca outra oração, e nem das montanhas. Aqui também eu tenho uma outra frase com o verbo elíptico, o verbo gosta e não gosta e nem gosta das montanhas. Está escondido na situação frasal. Tudo bem? Ponto e vírgula serve para separar dentro de frase orações. É uma das características do ponto e vírgula. Bom, o ponto e vírgula também serve para separar, gente, uma relação de elementos. Conteúdos da prova são geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, português, ponto. Foi requisitado o seguinte material, 2 pontos, papel, ponto e vírgula, cartolina. Ou seja, eu estou enumerando uma sequência de elementos, tudo bem? A sua mãe, filho, vai comprar um abacate, ponto e vírgula, arroz, ponto e vírgula, feijão, ponto e vírgula. Ela está enumerando uma relação de elementos, tudo bem? A ponto e vírgula também é utilizado para isso. Ponto de exclamação, sim. Ponto de exclamação, ele demonstra sentimentos, tá? Então você vai ter sentimento de surpresa, de espanto, de entusiasmo, né? De alegria, de susto. Então todas as expressões que indicam esses sentimentos humanos, você coloca o ponto de exclamação. Que horror, né? Ganhei, né? Que horror. Venha já aqui, uma ordem, né? Venha já aqui. Então, você usa ponto de exclamação. E o de interrogação? Também é bem simples, usadas para interrogar, para perguntar. Né? Não temos problema em relação a isso. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Tá? Interroga. Reticências. As reticências, pessoal, elas servem para algumas coisas bem importantes. Elas servem para suprimir palavras ou textos, não é? Elas também indicam que o sentido vai muito além do que está expresso na frase. Olha só, Ana gosta de comprar sapatos, vírgula, bolsas, vírgula, calças, reticências. Ou seja, tem mais coisas que ela gosta de comprar. Só que o escritor não quis dizer que ela também gosta de comprar cintos, perfumes, entende? Então tem mais coisas. A reticência serve para indicar que há outras coisas que foram suprimidas no texto. Ou porque o escritor quis, ou porque o espaço do texto é curto, ele queria aproveitar o espaço para outras informações. Enfim, tem vários objetivos, não é? Bom, a reticência também ela serve
para indicar que o sentido vai muito além do que a frase está dizendo. Veja só, num contexto, não sei, reticências, preciso pensar no assunto. Olha, não sei o quê? Não sei se namoro contigo, não sei se vou participar desse concurso público, não sei se vou aceitar você de volta. Então, há mais coisas aqui dentro dessa frase. Então, não sei, reticências, preciso pensar no assunto. Ou seja, a pessoa que ouviu isso está entendendo que essa pessoa que fala, ela tem outras palavras ali, tem outras intenções quando se coloca uma reticências, tá bom? Então, a quinta pontuação que a gente vai ver são as aspas. Esses dois grupos de sinais aqui, olha, tá? Tudo bem? São chamadas de aspas duplas, tudo bem? Para que servem essas aspas duplas, né? Antes de dizer para que serve, devo lembrar que as aspas, elas têm função semelhante ao do itálico. Quando você está digitando, você pode colocar uma expressão em itálico, você quer chamar atenção naquela expressão, tem uma citação que você quer utilizar, então pode colocar em itálico, sem problema, tá? Agora, quando você está escrevendo mesmo, à mão, então fica mais difícil colocar um texto em itálico, né? É difícil porque nossas letras variam muito, né? O jeito dela no papel. Bom, mas as aspas, como você deve usá-las? Para que servem, né? Para citações diretas, tá? Eu peguei um trechinho aqui do poema de Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu poderia ter deixado sem aspas, só no itálico, declinadozinho, tá? Deitadinho, sem nenhum problema. Ou colocar entre aspas, que é o caso que como coloquei. Como fazer feliz meu filho? Não há receitas para tal. Todo saber, todo o meu brilho de vaidoso intelectual. Por que coloquei entre aspas? Porque essa frase não é minha. Essa frase não é sua. Essa frase é de Carlos Drummond de Andrade, de uma outra pessoa. E mesmo se fosse sua, eu deveria colocar aqui entre aspas, porque ela não é minha. Tudo bem? Sempre que você for fazer a citação direta de algum escritor, pensador, jornalista, não sei, coloca entre aspas. Tudo bem? Bem, também serve para marcar o nome de obra literária. Você vai escrever o nome de um livro, o professor pede para você fazer uma interpretação sobre o livro. Olha, fiz a interpretação do livro, tal. Coloca o nome desse livro, tem que colocar entre aspas, porque você está dando ênfase ao nome, o título daquela obra, ok? Também serve, as aspas servem para indicar ironia. Ironia, tá? Quer ser irônico? Usar aspas. Que ótimo livro! Olha só, coloquei uma exclamação, né? Que ótimo livro! Não consegui entender nada. Veja que ótimo está entre aspas. Por quê? Será que esse livro realmente é ótimo? A oração seguinte vai nos dizer, nos dar detalhes que ali de fato é uma ironia. Você estava sendo irônico, o livro não é bom, o livro é ruim, tá? Não consegui entender nada. Então, as aspas servem para indicar ironia. Bom, também servem para marcar neologismos, construções novas, novas palavras que surgem na língua, né? A língua portuguesa, como outras línguas, inglês, né? Alemão, são línguas vivas. Então, os falantes é que vão incrementando novas palavras, novas construções frasais, enfim. Bom, então você tem os arcaísmos, palavras antigas ou gírias, tá? Então, os antigos chicleteiros curtiram o show do Bel Marques. Olha, Bel Marques, ele participou de uma banda Chiclete com Banana. Então, chicleteiro, neologismo para quem era fã dessa banda, não é? Então, coloquei entre aspas, tá? Devido ao desemprego, Marcelo fazia bicos. Ora, bico é uma coisa, mas dentro desse contexto está entre aspas, por quê? Porque uma gíria significa um trabalho temporário, um trabalho que não é a função essencial daquele homem, né? Do Marcelo. Marcelo tem uma profissão, mas ele está fazendo um trabalho temporário porque precisa, né? É um trabalho, digamos, que ele precisa imediatamente. Precisa pagar uma conta, uma dívida, então ele vai fazer um bico. Tudo bem? Então, aspas também serve para marcar onde está o neologismo, né? Gírias ou mesmo arcaísmo. Também
servem para marcar estrangeirismo, palavras de origem inglesa, alemã, enfim. Você tem aqui, olha, digo que te fez sentir saudade, que é Paulo Fernandes e Luan Santana, tá? Então ele diz assim, ó, digo que te fez sentir saudade, bote um ponto final, colhe de uma vez nossas metades, juntos e shalom now. Vocês lembram que teve uma repercussão assim meio que negativa para Paulo Fernandes, ele disse shalom now, né? Há um tempo atrás aí. Enfim, shalom now é uma expressão de origem inglesa, né? Americana. Então foi colocado entre aspas, percebe? Por quê? Porque as aspas marcam, dão ênfase à palavra estrangeira. Você tem que colocar entre aspas. Professor, você colocou aqui em itálico. Sim, coloquei itálico, estou digitando. Então, o itálico ele tem função semelhante às aspas. Então, o trecho da música está em itálico, declinadinho, a letra deitada. E shalom now eu coloquei em aspas duplas, porque é um estrangeirismo. Bom, parênteses. Os parênteses são necessários para a gente isolar explicações, acrescentar alguma informação que a gente considere acessória ou importante, não é? Por exemplo, eu tenho a frase, o funcionário fez a troca dos artigos. Só que eu quero dar uma incrementada nessa informação. Quem é esse funcionário? Coloco entre parênteses. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, percebe? Eu acrescentei uma explicação e coloquei entre parênteses. Isso também você pode usar o travessão, certo? Ou pode usar a vírgula, sem nenhum problema. Cheguei a casa cansada, vírgula, jantei e adormeci no sofá. Só que eu quis dar uma explicação sobre o que eu comi, o que foi servido para mim na janta. Um sanduíche e um suco. Então, um sanduíche e um suco é uma explicação do que foi jantado por mim. Então, entre parênteses. E da mesma maneira, poderia ser entre vírgula, entre travessão e tal. Bom, falando em travessão, olha só, temos ele aqui. Ele serve para indicar frases diretas, pessoal. Sabe, textos narrativos em que a personagem precisa falar, o narrador lhe dá um tempo na sua fala, abre espaço para a personagem. E a personagem vem e fala. Então isso acontece de modo direto. Olha aqui, muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Isso é o narrador, está falando essa história. 2 pontos na outra linha, travessão, porque vai iniciar a fala de Paula. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Percebe? Então, o travessão ele tem essa função bem interessante. Também ele é usado para substituir os parênteses ou a dupla vírgula, né, que eu já falei anteriormente. Por exemplo, Maria, poderia ser aqui, ó, Maria, vírgula, funcionária da prefeitura, vírgula, aconselhou-me que fizesse assim. Veja, o travessão é diferente do hífen. Se você observar, o travessão ele é mais alongado, o hífen ele é mais curtinho, tá? O hífen se dá entre palavras. O travessão ele serve para dar uma nova informação, está entre frases. Bom, o funcionário, travessão, o mais mal-humorado que já vi, travessão, fez a troca dos artigos. Bom, agora eu quero ver com vocês, pessoal, se a gente aprendeu alguma coisa sobre a pontuação. Desde a aula passada, a gente falou sobre vírgula, 2 pontos, o emprego do ponto. Vamos trabalhar aqui com essas questões, tá bom? São poucas questões, são 4 apenas. Vamos ver aí, olha. Complete as frases com sinais de pontuação corretos. Você gosta de... O que você acha que seria? Que pontuação seria aqui? Ok, uma interrogação. Você gosta de melancia? Ou apenas uma frase declarativa com um ponto final. Você gosta de melancia? Eu estou afirmando. Você gosta de melancia? Ponto. Então, uma coisa ou outra. Muitos parabéns. Olha o entusiasmo. Muitos parabéns. Isso é uma frase que exclama, é exclamativa. Portanto, um ponto de exclamação. Estamos esperando por você há 2 horas. O que cabe aqui? Que pontuação cabe? Ponto. Muito bem. Letra D. As horas passavam. Você entende o que está todo o sentido dessa frase? Ou ela está com sentido incompleto? As horas passavam. Não está incompleto, né, gente? Por quê?
porque aqui eu dou ênfase a uma informação que eu não quero dizer. Portanto, aqui é uma reticências, 3 pontinhos seguidos, tá? Ou seja, as horas passavam e eu estava ansioso por ver você. As horas passavam e eu queria tanto chegar a tempo para te encontrar. Percebe? Tem mais coisa para ser dita, só que eu ponho reticências. Tudo bem? E essa aqui? Olha, indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Paula Marques, vírgula, a professora mais exigente da escola, vírgula, foi homenageada pelos alunos. Está correto ou está incorreto? Ok, está correto, não é? Por quê? Você tem Paula Marques, a professora mais exigente da escola. Isto é uma explicação de quem é Paula Marques. Isso é um aposto. E o aposto ele vem entre vírgulas. Tudo bem? Ou pode vir entre parênteses também, não teria problema. Ou entre travessão, não teria problema, tá? Mas no caso aqui estamos avaliando o emprego da vírgula. Já na letra B, Dona Helena e o Senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Gente, com a vírgula, a leitura é assim, ó, Dona Helena e o Senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Olha, há um rompimento do sentido da frase. Por quê? Você não pode separar um sujeito do seu predicado. Como quarta questão e última temos, indica a opção que apresenta erros de pontuação. Letra A, você quer vir comigo ao parque? Letra B, pare imediatamente com isso. Letra C, o estudante levava o pão na mochila. Qual das 3 está incorreta? Ok, você tem razão. Acertou? Será? Letra C. Letra C está incorreta. Por quê? Você também, assim como você não pode separar por vírgula o sujeito do seu predicado, também você não pode separar por vírgula o verbo do seu complemento. É o caso aqui, o estudante levava. O que ele levava? O pão. O pão completa o verbo levava. Então não pode ser separado por vírgula. Tudo bem? Espero que você tenha acertado a maioria delas ou todas elas. Fico feliz por isso. E sugestão de leitura dessa semana é Contos de Amor Rasgados, de Marina Colasanti. Gente, é um livro muito doce, leitura fácil, um livro de contos curtos e poéticos, tá? Vocês irão gostar. E se você quer ganhar um dos livros que eu apresentei no início dessa aula, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram agora. Pessoal, um abraço, tudo de bom, até a próxima aula, se Deus quiser. Olá pessoal, na aula de hoje nós estudaremos a resolução de equações do segundo grau envolvendo problemas do segundo grau. Problemas do segundo grau. Dizemos que um problema é do segundo grau quando a sua solução depende da resolução de uma equação do segundo grau. Para resolvê-lo, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro, a tradução das sentenças do problema para a linguagem simbólica. Segundo, a resolução da equação. E terceiro, a interpretação das raízes obtidas. E agora, nós iremos ver isso na prática. Olha aqui a primeira questão. Um número foi somado com 5 e o resultado foi elevado ao quadrado, obtendo-se 36. Descubra esse número sabendo que ele é um quadrado perfeito. Então, nós vamos ver como fica a resolução dessa primeira questão. Então, um número, como não conhecemos esse número, chamaremos de x. Então, o número x foi somado com 5. Somado com 5. E o resultado, o resultado disso aqui foi elevado ao quadrado. Aqui, ó, foi elevado ao quadrado, obtendo-se 36. Ou seja, a soma disso aqui, elevado a 2, vai ser igual a 36. Então, o que fizemos aqui foi a tradução das sentenças do problema para a linguagem simbólica. Olha só, um número somado com 5 e esse resultado ao quadrado é igual a 36. Então, aqui está na linguagem simbólica. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a resolução dessa equação.
E para resolver essa equação, nós temos duas saídas. Uma delas é desenvolver aqui esse produto notável. Aqui é o quadrado da soma de dois termos. Aquela coisa que diz quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se não lembrar, basta multiplicar x mais 5 por x mais 5. É o que nós vamos fazer, para recordar um pouco. Então fica, ó, x mais 5 vezes x mais 5, que é igual a 36. Aí a gente multiplica x vezes x, dá x ao quadrado. X vezes 5 dá 5x. Mais 5 vezes x dá 5x. Mais 5 vezes 5 dá 25. Isso aqui é igual a 36. Agora nós vamos reduzir isso aqui, ó. Nós vamos somar esses dois e fica x ao quadrado mais 5x são termos semelhantes, vai dar igual a mais 10x. Mais 25. O 36 passa para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, menos 36, que é igual a zero. Então, fica x ao quadrado mais 10x. Aqui, ó, fazendo aqui essa subtração, diminui e dá o sinal do maior, vai ficar menos, eu tenho 25, menos 36, fica menos 11, que é igual a zero. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, vamos identificar os coeficientes. Ó, o A vale 1, aqui, ó, o A vale 1, coeficiente B vale 10, coeficiente C vale menos 11. E agora nós vamos calcular o valor do discriminante, que é o delta, que ele vale B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então fica delta igual a... O B vale 10, então fica 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 11. Lembrando que quando é negativo, a gente coloca no parêntese. Então delta fica igual a 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que dá 100. Menos com menos dá mais. 4 vezes 11 dá 44. Portanto, o delta fica igual a 144. E agora nós vamos calcular as raízes da equação. Então, a regra é essa, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, aqui, x é igual a menos b. O b vale 10, então fica menos, o menos aqui é da regra, menos mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, o delta aqui, ó, 144, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1, 2 vezes 1. Então, continuando aqui, ó, x é igual. Menos com mais dá menos, ó, menos com mais dá menos, então fica menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12, dividido por 2 vezes 1, 2. Aqui, continuando, ó, aqui nós vamos encontrar as duas raízes a partir de agora. Ó. O x', que a gente chama de x', vai ser menos 10 mais 12. A gente vai fazer a primeira operação com menos 10 com mais 12, dividido por 2, que é igual a... Ora, menos 10 mais 12 diminui e dá o sinal do maior, então fica 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a primeira raiz é igual a 1. Segunda raiz é o x duas linhas, é igual. Agora nós vamos pegar o menos 10 com o menos 12. Menos 10, menos 12, dividido por 2, que é igual a, ó, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal, vai dar menos 22, dividido por 2. Menos 22 dividido por 2 igual a menos 11. Então, encontrando aqui as raízes, a gente vê lá no enunciado do problema que ele quer que o número encontrado seja quadrado perfeito. E desses dois números, o que é quadrado perfeito é o 1. Pode ver, ó, 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz de menos 11, não dá para tirar essa raiz. Então a resposta é
o número é 1. Agora nós vamos para a resolução da segunda questão, que diz assim, ó, o quadrado de um número diminuído de seu dobro é 15. Qual é esse número? Como já sabemos, ó, o primeiro passo é fazer a tradução das sentenças do problema para a linguagem simbólica. Então nós vamos traduzir daqui para a linguagem simbólica. Então ele diz que o quadrado de um número diminuído de seu dobro. Então vamos lá, ó. O quadrado de um número é isso aqui. Isso aqui é a representação simbólica do quadrado de um número. Diminuído é um sinal de menos, de seu dobro. O dobro é 2x. Diz que isso, né, é igual a 15. Ó. Seu dobro é igual a 15. É 15, então tá aí. Então, nós já armamos aqui uma equação do segundo grau, que ficará assim, ó, x ao quadrado menos 2x. O mais 15 passa para o outro lado, menos 15, que é igual a 0. Essa é a equação. Os coeficientes, o a gente já sabe que vale 1, que está aqui na frente do x ao quadrado. O b, ele vale menos 2. E o c vale menos 15. É o termo independente. E assim a gente já consegue calcular o valor do discriminante, do delta, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 15. Toda vez que for negativo, fica no parênteses, olha só. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Aqui, menos com menos dá mais, olha só, menos com menos dá mais. 4 vezes 15 dá 60. Sendo assim, o delta fica igual a 64. E agora nós vamos calcular as raízes, né? A regra é assim, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Essa é a regra para a gente encontrar as raízes. Então, x vai ser igual a... O b, ele vale, olha só, vale menos 2. Então fica o menos da regra e o menos 2, que é o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a gente já sabe que é 64, dividido por 2 vezes o valor de a, que a gente já sabe que é 1. Então, 2 vezes 1. Aí, fazendo o cálculo, ficaria assim, x é igual a menos com menos dá mais. Então, fica mais 2. Mais ou menos, a raiz de 64 é 8. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui a gente já vai calcular a primeira raiz, que é o x', que fica 2 mais 8 dividido por 2, que dá igual. 2 mais 8 é igual a 10, dividido por 2 dá igual a 5. Então, uma das raízes é 5. Vamos para a segunda raiz, que a gente chama de x duas linhas. Fica 2 menos 8 dividido por 2. Então, 2 menos 8, ó, sinais diferentes, nós vamos diminuir, vai ficar menos 6. Menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, a gente encontrou 5 e menos 3. E aqui, de volta ao problema, vamos ver aqui os passos. Ó. O primeiro passo foi a tradução da sentença para o problema na linguagem simbólica. Foi isso aqui, ó. Nós pegamos tudo isso aqui e colocamos na linguagem simbólica. Quadrado de um número diminuído de seu dobro é igual a 15. O segundo passo foi a resolução da equação. Nós calculamos aqui o delta, né? O discriminante, que deu 64. Calculamos as raízes, que deu 5 e menos 3. E o terceiro e último passo é a interpretação das raízes obtidas. Aqui estão. Então, a interpretação é olhar para cá para o problema e perguntar o que é que ele queria saber. Qual é esse número? O número que é elevado a 2, diminuído de seu dobro, dá igual a 15. Então, nós temos duas respostas possíveis. Aqui, ó, resposta. O número é 5 ou menos 3. E agora, pessoal, nós vamos para a resolução do terceiro problema. Aqui está, ó. Então, a figura seguinte representa a planta parcial de um escritório. As duas salas são quadradas. Aqui estão. E o corredor é retangular. Aqui, o corredor é retangular. Então, juntos, né, eles todos aqui juntos, eles têm
40 metros quadrados de área. As salas são iguais e cada uma tem X metros de lado. Ou seja, ó, cada lado aqui é X. Cada lado desse aqui vai de X. Diz aqui também que o corredor tem 1 metro de largura. Aqui está, ó, 1 metro de largura. Aí a pergunta: qual é a medida X do lado de cada sala e qual a área de cada sala? Então, nós temos que encontrar a medida X e a área dessa sala e dessa aqui também. Então, pessoal, como o enunciado do problema faz referência à área dessas figuras, né, das salas e do corredor, então é a partir da área que nós vamos chegar até a equação do segundo grau. Lembrando que a área de um quadrado, que diz que as salas são quadradas, então a área dela vai ser, ó, esse lado vezes esse lado, né, que é x ao quadrado. Portanto, ó, se aqui é x, aqui também é x. A área dessa sala 1 é igual a x ao quadrado. A sala 2 também com as mesmas medidas, ó, x vezes x também vai ser igual a x ao quadrado. A área do corredor é fácil, olha aqui, ó, a altura aqui, essa largura do corredor é 1 metro, aqui no corredor, ó, esse pedaço aqui vale x e aqui vale x. Portanto, ó, aqui o total vai ser x mais x, que dá 2x. Sendo assim, a equação ficará, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, somando aqui a área das duas salas, mais a área do corredor, ó, corredor vai ser 1 vezes 2x dá 2x. Somando todas essas áreas, ele diz que a área total, ó, 40 metros quadrados. Então, igual a 40. Então, pessoal, vamos aqui reduzir essa equação. Olha só. X ao quadrado com x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Mais 2x. Aqui é 40, mas se passar para o primeiro membro fica menos 40. Isso aí é igual a zero. A gente pode dividir todos os termos aqui por 2, para que a equação fique reduzida ainda mais, né? Olha só, 2 dividido por 2 fica só 1x ao quadrado, 2x dividido por 2 fica somente 1x, menos 40 dividido por 2 dá 20, que é igual a zero, né? Então, os coeficientes, coeficiente A vale 1, tá aqui, ó. O coeficiente B, aqui está, ó, ele também é igual a 1, ele vale 1, aqui 1x, ó. O coeficiente C, que é o termo independente, é o menos 20. E agora nós vamos calcular o valor do discriminante, que é o valor do delta, que ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a, o b vale 1, então fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 20. Então, delta igual 1 ao quadrado dá 1. Ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 20 dá 80. Portanto, o delta é igual a 81. Ó, 1 mais 80, 81 é o valor do delta. E agora nós vamos encontrar as raízes da equação, né? Então aqui a gente pode, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, x é igual a... O B, ele vale, olha só, o B vale 1. Então, fica menos, esse menos aqui é da regra. O B, ele vale mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 81. Então, a gente coloca aqui 81 dividido por 2 vezes, ó, 2 vezes o valor de A, o A vale 1. Aqui, ó, 2 vezes 1. Então, continuando, fica x é igual, menos com mais dá menos, repete 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81 é 9, 2 vezes 1, 2. Então, a partir daqui nós vamos calcular agora o x', que é fazendo a operação com o menos 1 e o mais 9. Então, fica menos 1 mais 9 dividido por 2. Menos 1 mais 9 vai dar mais 8, né? Diminuído ao sinal do maior. Então, fica mais 8 dividido por 2, que é igual a 4.
Então, uma das raízes dá 4. Vamos para outra, que a gente chama de x duas linhas. Agora nós vamos fazer a operação com o menos 1 e o menos 9. Então fica menos 1, menos 9, dividido por 2. Aqui os sinais são iguais. Menos 1, menos 9, vai ficar menos 10. A gente soma e repete o sinal. Dividido por 2, que é igual a menos 5, a outra raiz. Então, com essas medidas aqui encontradas, a gente já pode responder o que o problema pede. Ele pergunta aqui, ó, qual é a medida x do lado de cada sala? Portanto, ele quer saber quanto é essa medida x aqui, ó. Então, a gente tem a raiz 4 e menos 5. Não existe aqui na forma geométrica, né, um lado medindo menos 5. Então, esse aqui não serve. Valor negativo não serve para ser usado como medida. Portanto, a medida da largura aqui da sala, o x ele vale 4. Essa medida aqui, ó, vale 4. Essa daqui também, ó, vale 4. E aqui também igual a 4. Aqui ele pergunta também, ó, qual a área de cada sala. Então a área, como ela é quadrada, basta multiplicar, ó, 4 vezes 4, 16. Então a área dessa sala aqui é 16 metros quadrados, porque 4 vezes 4, 16. Como as salas são iguais, a área dessa sala aqui também é 16 metros quadrados. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.